Oi, queridos, paz do Senhor Jesus. Eu quero fazer um vídeo hoje um pouco diferente e eu estou aqui na minha cidade, eu estou aqui em Betim e eu quero falar, queridos, sobre vida sentimental. E o tema vai ser: por que as igrejas não pregam sobre vida sentimental? Por que as igrejas não pregam sobre vida sentimental? Lá na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 5, nos ensina o seguinte, que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Amém? O Espírito é o mesmo. Eu sei que vai ter um pouco de barulho, mas eu acredito que vai dar para vocês ouvir. Então, por que não prega sobre vida sentimental? Porque vida sentimental, ela requer batalhas espirituais. E essas batalhas, elas são ferrenhas. Então, muitos líderes espirituais não querem se envolver com batalha. Porque para você tomar posse daquilo que é seu de direito, desde a fundação do mundo, você terá que entrar no terreno do inimigo. Então, Satanás, ele fica furioso, porque existe bênçãos espirituais, que está lá em Efésios capítulo 1. Porém, para a gente tomar posse dessas bênçãos, nós temos que o quê? Guerrear, pedir o anjo do Senhor. Eu creio que existe o anjo das mulheres para o quê? Você tomar posse. E como é que você toma posse? Com orações, com jejuns, com buscas na madrugada. Ao meio-dia, a Sulamita, ela clamou. Porque toda palavra que nós falamos, que sai de dentro para fora, são como profecias, quando tem o Espírito de Deus. Então, a Sulamita, Cantares capítulo 1, verso 7. Dize-me, pois, onde anda o meu amado? Onde ele anda ao meio-dia? Meio-dia é um horário profético. Meio-dia é o horário que você combate contra a potestade Lilith. Então, a Sulamita, ao meio-dia, ela clamou: onde anda o meu amado? Outro horário que a Sulamita ela buscou em Deus, de madrugada, porque noite tem a ver com vigília. Adão tinha relacionamento com Deus na viração do dia, 6 da noite. Então 3 da manhã, que é um horário profético, você pode dizer, né? Eu busco em ti, Senhor, a quem ama minha alma. Cantares capítulo 3, verso 1, que nos diz que de noite, dei uma pausa aqui, que de noite eu busquei a quem ama minha alma. E os versículos posteriores vão dizer: busquei, perguntei aos guardas, eu até disse isso em 2013, eu perguntei aos guardas, onde está o meu amado? Eles não souberam responder. Até que quando eu apartei de conselhos humanos, se eu não me engano, verso 4, eu encontrei a quem ama minha alma. Então a igreja brasileira, eu fiquei quase 10 anos numa igreja que não pregava sobre vida sentimental. Eles não ensinam para os jovens sobre vida sentimental. Então as pessoas, elas ficam enfadadas com os conselhos humanos. E eu digo isso refutando, eu escolhi esperar, refutando o canal da Sara Shiva. Eu não estou contra pessoas, eu estou contra o espírito do engano que o Senhor nos chamou. Ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nesse canal, se eu não me engano, deve ter quase 200 mil visualizações. E eu creio que tem chegado em outros países
Porque eu tenho relato aqui de pessoas de Portugal, já tive relato de pessoas da África. Então, queridos, é muito sério. E a gente que tem esse conhecimento de cantares, não podemos negar a fé. Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Então o Senhor, Ele cria algo novo na terra. Livro de Jeremias 31:4. Uma mulher cercará um varão, como? Com orações. Então muitas vezes Deus vai nos usar para salvar pessoas que estão perdidas, né? Para orientar, para orar por pessoas que estão perdidas nessa área. Quando existe um sentimento sincero de agradar a Deus. Então estamos nos últimos dias em que as igrejas, elas deixaram a desejar o matrimônio, o segredo para o casamento feliz. E o Senhor me disse isso em 2013, porque eu nunca encontrei um ministério a não ser o estandarte do amor. Pode ter outros no mundo, mas que prega cantares. Outro dia, eu estava no salão de beleza e a moça estava falando que toda vez que ela abria a Bíblia, ela já foi, ela está desviada. E eu falei com ela, para ela voltar para os caminhos do Senhor. Ela falou que toda vez que ela abria a Bíblia, caía no livro de cantares. E eu falava com ela, porque Deus, Ele está te chamando, porque ela tinha divorciado há pouco tempo. Deus está te chamando para a vida sentimental. Então, queridos, muitos ali vê aquele livro como um simples livro, mas não sabem que o segredo para a vida de casado é cantares. E as igrejas, a maioria, são religiosas. Até dentro da igreja evangélica, que tem um estudo bíblico, são religiosos. Não estou falando para você deixar de congregar. Nós devemos congregar. Porém, nem tudo ali vai falar dos ministérios. Existe variedades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existe variedades de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. O ministério, vida sentimental, não é aceito. Muitos valorizam cargos eclesiásticos, mas poucos valorizam ministérios. Deus não nos chamou apenas para dentro de um templo. Deus nos chamou para cumprir o ID, porque Ele vai nos cobrar. Deus nos entrega ministérios. E o ministério da vida sentimental, ele é profético. Ele é um chamado missionário. Amém? Assim como tem outros chamados de pessoas que trabalham com pessoas que estão na homossexualidade, que estão na prostituição. Amém? Existe variedade, mas poucos estão dispostos a pagar esse preço, porque existe preço a pagar. Amém? E Deus tem levantado um exército de bandeiras. Deus tem levantado pessoas que sobem nos montes, amém? E pregam a justiça, que procuram a justiça. Deus não chamou, queridos, pessoas com status. Ele não chamou pessoas que têm dinheiro. Ele nos chamou, queridos, como aqueles que no mundo não dá nada. O mundo não dá nada para a vida sentimental. Porque o inimigo, eu quero dizer algo muito sério. Vou parar um pouquinho. O inimigo, ele tem se infiltrado nas igrejas. E ele tem criado muitas seitas. Muitas seitas. E essas seitas têm deturpado o evangelho. Essas seitas, queridos, têm deturpado a essência para a qual fomos chamados. Impondo que você pode escolher. Impondo que você pode fazer as suas escolhas. Sim, eu vou escolher uma pessoa bonita, eu vou escolher uma pessoa que tem um cargo, eu vou escolher uma pessoa de Deus. Mas o Senhor, estou em frente a uma igreja. Aqui, ó, olha para você ver, queridos, ó os horários específicos. Buscam o mundo dia e noite. Então, eu vou andar mais um pouco, por causa do barulho. Então, eles impõem isso, que você pode escolher. Que não tem nada a ver.
Aí pega versículos isolados da Bíblia para beneficiar a sua escolha. Ah, tem que ser da mesma religião, tem que ser da mesma fé. Deus não está nisso, queridos. Ele trabalha com o improvável. Muitas vezes você vai se unir a uma pessoa que não é da mesma fé, porque você vai ser um instrumento de salvação. Amém? A Bíblia fala da promessa do Messias, a vinda do Messias, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de conselho, de temor, de inteligência. Isaías 11:2. Nem todos que falam que são de Deus, tem o Espírito de Deus. Somente quem tem o Espírito de Deus pode falar da parte de Deus. Amém? Porque o Espírito da verdade convencerá do pecado, juízo e justiça. O Espírito da verdade te ensinará o caminho a seguir. Não estou aqui para agradar pessoas, porque ontem eu também descobri no canal do Vinícius Iracete, o Espírito me levou, que não agradamos pessoas. Aquele que quer agradar a todos continua no erro. Existem demônios que influenciam as pessoas a agradar. E isso está nas igrejas. Minha pregação não é para agradar pessoas. Assim me disse o Senhor em mim. Aleluias. Então, amados, despertem. Desperte você que dorme. Desperte você que dorme, que acha que pode escolher na vida sentimental. O Senhor é quem escolhe. Ontem eu vi uma pregação na igreja que está escassa. Um pastor de fora, porque o Senhor nos chamou como missionários. E muitas pessoas me chamam de missionária. Mas na verdade, queridos, é o Espírito de Deus que fala nelas. Porque eu não falo que sou. Na verdade, o Senhor já me deu esse chamado. E eu não digo que sou. Porque eu sou o pó da terra. Mas é o Espírito que está nelas. Porque Paulo, quando começou a pregar, qual foi a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão? Quem chamou os cristãos? Eles foram chamados, eles se denominaram cristãos? Não. Foi as pessoas que foi vendo o testemunho e chamaram elas de cristãos em Antioquia. Então, amados, voltando lá, porque são muitos espíritos malignos do engano, está repreendido em nome de Jesus. Ontem esse pastor missionário, ele estava falando de um testemunho muito forte dele. Dele não, até do filho dele, que o filho dele converteu quando Deus deu uma ordem para ele. Sobe no monte, 4 da manhã. Eu não sei quantos dias ele teve que fazer isso, mas o filho dele foi livre da morte quando ele subiu às 4 da manhã por ordem do Senhor. Então é loucura, queridos. O Senhor vai nos pedir coisas loucas, mas a gente tem que obedecer, porque nós não escolhemos a pessoa que vamos casar. Amém? Mesmo que pareça lindo aos seus olhos, nós não escolhemos. E esse pastor, ele estava falando sobre, eu vou finalizar, sobre Lucas, que Maria gerou aquilo que foi do Espírito, gerou Cristo do Espírito. Maria, e ele dizia, ela estava querendo o quê? Casar e não ter um filho. Só que Deus escolheu Maria para ter um filho. Então, muitas vezes tem mulheres que querem apenas namorar. Só que como Deus me falou uma vez, você vai ter um casamento, não é um namoro. Porque quando é a vontade de Deus, é família. Deus vai visar coisas maiores, profundas. E José, ele de primeira instância não aceitou. Mas o anjo falou com José. Então, Deus, ele vai quebrantar o coração deste homem. Que ele vai ser da descendência de Davi. Amém? Porque Deus, ele une uma descendência santa. Ele quer conservar, na verdade, Malaquias 2, uma descendência santa. Amém? Por isso que não é aceito nos púlpitos. Então, quando você vê pela lógica humana, é loucura.
É loucura. Então, queridos, é loucura isso do Evangelho. Maria, ela não estava nem casada e ela estava esperando um filho, porque o sobrenatural, vida sentimental é o sobrenatural. Quando você vive o sobrenatural, eu lembro que eu tive uma visão, eu entrava no território do inimigo e eu vi um cachorro preto que ele estava na porta. É loucura, queridos, é só para quem crê. E eu entrava por 2 vezes e era fatal, esse cachorro matava, é um demônio. Eu entrei no território do inimigo, ele não me tocava. Se eu não me engano foi janeiro ou fevereiro. E desde já eu repreendo toda ação maligna agora, em nome de Jesus. Todo espírito do engano caia por terra agora. E eu entrava nesse território. E ele falava, não, o homem gritava, não passe aqui, senão você vai morrer. E eu passava, queridos. Depois eu estava num cenário que tinha muita água. Então, como Maria, a sociedade não vai aceitar. Vai condenar, uai, como é que pode, José, você casar com uma mulher que está grávida? Pode ser, é que a sociedade pode pensar, ah não, essa mulher, ela já teve filhos, ó, ela teve com outro homem. Se você for pensar pela lógica humana, mas o que estava sendo gerado nela era do espírito. Então a vida sentimental, ela é gerada no alto primeiro. O encontro acontece nos ares. Então primeiro você gera no seu ventre. Vou atravessar aqui, queridos. Hoje o tempo tá meio nublado, mas eu tô terminando. Eu tenho que até aumentar um pouco a voz. Mas agora que tá mais tranquilo, que eu tava fazendo o vídeo ali, ó. Nessa travessia ali. Então, voltando a falar sobre Maria. Então, queridos, Deus nos chamou para isso. Para confundir aqueles que se acham sábios. Para confundir aqueles que acham que sabem escolher. Que a vida sentimental, que Deus não interfere. Ah, não, pode ser do seu jeito. É da mesma igreja? Ah, pode ser. Né? Pode ser da igreja ali. Só que não existe ali um conselheiro, porque Deus levanta pessoas. Amém? Obrigado. Sim. Verdadeiramente. Olha que linda essa árvore. Grande, né, queridos? Deus nos chamou para ser essas árvores. Essas árvores. Olha a raiz dela. Não sei se dá para ver. Olha a raiz dessa árvore. É uma raiz forte. Deus nos chamou para ser essas árvores altas. Com esses galhos aí. Amém? Então, voltando lá, esse ensino é loucura, queridos. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar, não tá com... Na verdade, Deus não escolhe uma... Ali, quando a gente está ministrando, foge do convencional, não tá convencional, eu não tô com a Bíblia aqui, eu tô falando que o Espírito Santo tá colocando no meu coração. Então, Deus, ele levanta conselheiros. Sim, ele levanta, queridos. Deus levanta pessoas. Amém? Existe hierarquia no mundo espiritual. Porque quando você tem um coração sincero, Deus, ele vai trabalhar. Então não é como o mundo ensinou. A vida sentimental, ela é muito a desejar nas igrejas. Só que Deus, ele vai operar quando ele faz. E você vai ter que enfrentar o inimigo. Só que tem um campo também que eu participo, que eu ministro, o Campo Boaz. Nesse Campo Boaz, tem mulheres que esperam em santidade. E essa espera em santidade, queridos, existe guerras espirituais, existe levantes da família. E nesse tempo Deus me tirou de muitos lugares, até a igreja. Ele me tirou e colocou no centro, literalmente e espiritualmente. Então o Senhor, ele nos chama hoje, ele te chama hoje para se posicionar e se unir com mulheres de Jerusalém,
a esse exército de bandeiras, mulheres que muitas vezes estão sem esperança, mas saiba que Deus ele tem um propósito na sua vida sentimental. Não é como os templos ensinam, na verdade, muitas igrejas não ministram sobre isso. Existem muitos ministérios que não estão na igreja, porque o Espírito é o mesmo. Nem todos, queridos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para esperar em santidade, porque existe um coração sincero que Deus ele procura. Deus está à procura de corações disponíveis. Então, se volte hoje para o Senhor. Amém? Muitos vão achar loucura, muitos não vão crer no seu testemunho, mas o Senhor te chamou para a verdadeira paz, que excede todo entendimento. Amém? E o inimigo ele levanta, porque toda vez que você vai fazer a vontade de Deus, ele vai se levantar. Lembre do exemplo de Jesus na cruz. Alguém matou Jesus, igual falou outro pastor? Não. Ele se entregou. Ele se entregou. Ele se entregou por nós. Então, muitas vezes isso vai gerando morte da carne, né? Falando aqui humanamente, isso vai matar a carne. Isso vai gerar morte da carne, do eu. Amém? Para que viva o Espírito. Então, a morte ali, Jesus, quando ele se entregou por nós, na verdade, estava gerando peso de glória. Então, por mais que pareça difícil, apenas se entregue ao Senhor. Ninguém conhece o caminho do vento, mas Deus ele sabe para onde sopra o vento. Então, queridos, não se importe com calúnias. Não, às vezes você nem vai saber para onde está indo, mas o Senhor está contigo. Deus vai te dar ações, vai te dar visões e vai colocar pessoas certas na sua vida. As igrejas, a maioria, queridos, estão presas em doutrinas humanas. Ali muitas vezes está cheio de espíritos imundos, porque quando você lida com vida sentimental, você expulsa demônios. O Senhor já me mostrou em sonho, queridos, expulsando demônio até de criança. Sabe o que é criança no mundo espiritual? Projeto de Deus. Então muitas almas vão ser libertas. Deus nos chamou, a palavra de Deus nos diz: os sinais seguirão os que creem. E entre esses sinais expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Amém? Não é só pôr a mão na cabeça da pessoa, mas a libertação do conhecimento é expulsar demônios. Então nesse canal tem isso, queridos. Porque não é para agradar pessoas. Porque se tivesse agradando pessoas, estaria cheio de pessoas comentando, não me xingando, porque tudo está com espírito de engano. Amém? Principalmente do canal da Sara Shiva. Porque Deus já revelou o oculto e o profundo mais uma vez, por meio do canal Estandarte do Amor, né, da Largata. Então depois vocês vejam lá, eu tenho aqui na comunidade. Então, amados, é isso. E outra coisa que eu digo, porque aqui vai ficar simples o vídeo, não é... Aqui, queridos, eu não estou chamando ninguém para ficar no meu canal. As pessoas que estão entrando aqui é porque Deus está trazendo. Amém? Não é para agradar pessoas mesmo, não. Porque eu não estou aqui para agradar o espírito do engano. Estou aqui para agradar o Senhor, queridos. Amém? E o Senhor chamou para isso. Amém? O Senhor chamou para cumprir esse propósito dele na terra. Cumprir o propósito. Salvar almas que estão perdidas, como eu fui perdida, como eu fui cativa da Babilônia. E eu profetizo, em nome de Jesus, a sua libertação na área sentimental, espiritual e financeira. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Ora, baixa, decanta, ela sou. Senhor, liberta essas pessoas, ó Pai, de prisões espirituais, ó Pai, que elas se encontram. Sim, Pai, os algemados de alma que estão presas nas igrejas, ó Pai, templos que nunca pregaram a tua vida de cantares, a vida sentimental de cantares, que o Senhor faz um encontro. Sim, um encontro na terra. O Senhor faz um encontro na terra entre um homem e uma mulher. E aquilo que o Senhor uniu, o homem não separe. A última palavra não vem de homens, vem do Senhor. E o desígnio do Senhor permanece para sempre.
Receba em nome de Jesus cura. Receba libertação por meio dessa ministração. Aleluias. Receba, receba, receba. Não se envergonhe de Cristo. Se hoje ouvires essa palavra, não endureça o teu coração. Porque o Senhor te chamou nesse vídeo para ouvir, porque as igrejas não pregam sobre vida sentimental. Ninguém quer pôr, amados, a maioria não quer pôr a mão no arado. Quem quer enfrentar a serpente, queridos? Mas a serpente tem enganados há muito dentro dos templos. Porque eu fui enganada há quase 8 anos. Eu pensava que o meu cônjuge estaria dentro da igreja. Eu pensava que estava lá dentro. Até o Senhor começar a ministrar que existe uma pessoa para cada um na terra. Porque Deus não trabalha com tempo, Ele não trabalha com distância, Ele não trabalha com circunstância, Ele não faz do jeito que a gente pensa. Ele não se limita a homens. Ele não usa sabedoria de homens. É como o mundo não imagina, o impossível. Maria, ela gerou do Espírito. Teve nada de contato humano com o homem. Ela não teve nenhum contato com o homem. Não teve nenhuma intervenção humana. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa que você fique namorando. Ele apenas faz. Porque a palavra nos diz, lá em 2 Samuel 25, que Davi, ele não disse que ia namorar com Abigail, apenas tomou ela por mulher. E é isso que Deus faz. Deus, ele te prepara para casar com ele, para entrar no céu. A Bíblia fala lá em Apocalipse 21 que a noiva, ela estava o quê? Ataviada. Ela estava pronta para o seu noivo. Então, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele quer a sua obediência. Amém? E Ele chama você para receber o Espírito do Senhor e da verdade nesse dia. Fique na paz.